Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de fisiologia humana, mas já vou adiantando, tá? Não é qualquer coisa da fisiologia, não. Agora a gente vai falar sobre o sistema excretor. Agora a gente vai falar sobre o sistema urinário, como se falava antigamente. Mas aí o que é que acontece? Não é qualquer coisa do sistema excretor, não. Eu vou explicar tudo que você precisa saber. Tudo que você precisa saber, olha pra cá, sobre o néfron ou sobre os néfrons, tá? E assim, quando vocês pegarem essa palavrinha néfron por aí, ou néfrons, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que o danado do néfron, ele vai ser a estrutura, tá? Olhe, você vai dizer que isso aqui é a estrutura funcional, isso é a estrutura funcional dos rins. Porque o que é que acontece? Lembrem que os principais órgãos do sistema excretor são os rins. E eu coloquei aqui uma aula de sistema excretor, onde eu disse a função de todas as estruturas. Veja, a função de todos os órgãos do sistema excretor. E quando a gente trabalha com os rins, qual é a função dos rins? Filtrar o sangue. Tubarão, para que filtrar o sangue? Para tirar os excretas do sangue, para limpar o sangue. O problema é que quando os rins, eles... Na verdade, a coisa boa, né? Quando os rins, ele filtra o nosso sangue, quando ele tira os excretas do sangue, quando ele limpa o sangue, ele forma a urina. Então, por isso que vocês podem encontrar por aí que o danado dos rins é como se eles fossem dois grandes filtros naturais que vão limpar o sangue, e na medida que eles limpam o sangue, eles formam a urina. Por isso que a gente diz que a função dos rins também é de formação da urina. Agora, o que é que eu preciso que vocês... Olhem, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam mais de forma nenhuma? Lembrem que dentro de cada rim, eu vou ter, veja, milhares de pequenos filtrozinhos. E os pequenos filtrozinhos que vão ficar dentro dos rins, olha pra cá, são os néfrons. Então, quando eu digo que ele é a estrutura funcional dos rins, é porque esses caras aqui, ó, são eles que são responsáveis, ó, pela filtragem do sangue. Ó, pela filtragem do sangue. E a partir do momento que esses pequenos filtros que estão dentro dos rins filtram o sangue, são eles que formam a urina. Uma coisa vai puxando a outra. Se você vai dizendo que esse cara é o filtro, então é aqui que você vai ter a formação da urina. Ó, é aqui que você vai ter a formação da urina. Não esqueçam disso, por favor. É aqui que a gente vai ter a formação da urina. Não esqueça esse detalhe, tá? E assim, Andrei, tem muitos, só para você ter uma ideia, em mais ou menos cada rim, você vai ter mais ou menos 1 milhão de néfrons. 1 milhão desses pequenos filtros. Para vocês verem como ele trabalha. Para vocês verem como esses caras são importantes. Agora sim, nesse esquema, claro, eu peguei um néfron e tentei fazer o maior esquema possível para ficar bem visível para você. Até para você entender o que é que acontece em cada parte dele. Porque por incrível que pareça, por mais que isso seja uma estrutura pequenininha dentro de cada rim, olha para cá. Quando você amplia o néfron é isso. O que eles vão cobrar de vocês, olha para cá, é isso. Ah, Tubarão, deixa eu copiar. Não é para copiar nada agora não, é para olhar para mim. Ei, é para copiar para mim, não solta o caderno. Tá copiando a função por quê? É para olhar para mim, menina, depois tu copia. Ô, boy, é olhar para mim. Depois tu copia, presta atenção, vê.
Quando você amplia o néfron, a gente vai ter assim, ó. Eu coloquei aqui arteríola aferente, arteríola eferente, beleza? Você vai ter esse emaranhado de vasos aqui, que é um emaranhado de capilarizinhos, que são ramificações das arteríolas, que vai formar, a gente vai chamar esse emaranhado de vasos, esse ininhado de vasos, esse conjunto de vasos de glomérulo, beleza? Aí veja, revestindo esse glomérulo, eu vou ter a cápsula. Aqui eu tenho o glomérulo renal, aqui eu tenho a cápsula renal, que antigamente se chamava cápsula de Bowman. Mas hoje a gente já tem muitos livros só falando de cápsula renal, beleza? Aí o que é que vai acontecer? Saindo dessa parte aqui, você vai para os túbulos. Aí eu vou ter, ó, o primeiro túbulo é o túbulo contornado proximal, é esse aqui. Esse túbulo contornado proximal, ele vem para esse túbulo que parece um U. É o que a gente chama de alça néfrica, que antigamente chamava de alça de Ellen. Você ainda pode pegar desenhos ou provas por aí falando de alça de Ellen, que é a alça néfrica, beleza? Quando termina o U, você vai chegar nos dois últimos túbulos. Eu tenho esse túbulozinho aqui, que é o túbulo contornado distal. E eu vou ter esse cara aqui, que é o túbulo coletor. André, por que ele é chamado de... Por que esses túbulos? Porque eu vou ter contornado proximal e contornado distal. Porque, olha, essa arteríola aferente, quando ela sai daqui, você vai ver que ela vai dar voltas aqui, ó. Ela vai dar voltas aqui, ela contorna tudo isso aqui, tá? Para depois chegar na veia renal, para depois chegar na veia cava. E jogar esse sangue para lá. Agora, coisas que eu preciso que vocês entendam. Olhem para mim. Veja. Isso aqui, a gente vai dizer assim. O sangue, presta atenção. O sangue... antes de eu falar do sangue, vamos fazer um acordo aqui. Eu preciso que vocês tomem cuidado com duas palavrinhas. Eu vou botar aqui no canto pequenininho, quase que eu esquecendo. Vamos fazer um acordo. Eu preciso que vocês saibam de uma palavrinha que a gente vai chamar assim. Reabsorção, que eu vou falar muito, reabsorção, e eu vou ter uma palavra que a gente vai chamar de absorção. E qual é o acordo que eu queria fazer com vocês aqui antes de eu explicar o néfron, até para que vocês não errem sem lugar nenhum. Toda vez que eu falar a palavra reabsorção, veja, reabsorção vai ser, olhe, reabsorção vai ser do néfron direto para o sangue. Quando eu digo que alguma substância é reabsorvida, é porque essa substância ela sai do néfron e ela volta para o sangue. Beleza? Mas quando eu falar a palavra absorção, ó, é quando a substância sai do sangue e ela passa diretamente para o néfron. Se você esquecer disso, você vai errar um monte de questão, tá? Olha para mim. Toda vez que eu falar reabsorção, monstro, é o quê? Ei, reabsorção. Isso é do néfron para o sangue. E toda vez que eu falar a palavra absorção, é de onde? Do sangue para o néfron. Então, olhe, se a substância sair do néfron e ela voltar para o sangue, quando ela volta para o sangue, você vai dizer que é uma reabsorção. Agora, quando a substância sai do sangue, veja, e ela, bum, ela já cai no néfron, ela já entra nos túbulos do néfron, você vai dizer que é absorção. Beleza? Olhe, néfron, sangue, reabsorção. Sangue, néfron, absorção. Beleza? Então, volta para cá. Olha, o sangue, ele vai ser filtrado aqui. O que é que vai acontecer? Para esse sangue ser filtrado, o sangue, ele chega no glomérulo, através da arteríola aferente. Então, a arteríola aferente, vocês, por favor, não esqueçam que aqui é onde você vai ter a chegada do sangue. E quando o sangue ele é filtrado aqui, ele sai daqui. Quando ele sai, porque ele vai sair, ele sai daqui, que aí ele vai em direção à veia renal, que vai para a veia cava inferior, e por aí vai para voltar para o coração. Então, quando o sangue ele sai do glomérulo, ele vai sair do glomérulo pela arteríola eferente. Então, a eferente é a saída do glomérulo. André, eu não lembro o que é arteríola. Arteríola é a ramificação de uma artéria. Lembre que você tem a artéria renal
que é aquela que vai levar o sangue para os rins, e essa artéria renal vai se ramificar em arteríolas. Ó, são artérias menores, para entrar em espaços menores. Beleza? Agora tem um detalhe. Tem que ser arteríola porque a pressão tem que ser alta. O sangue tem que chegar, bum, com força. O sangue tem que chegar com força. Sabe por quê? Olha para cá. Quando o sangue chega com a pressão alta aqui, o sangue vai circular aqui com pressão alta no glômerulo. Aqui é a cápsula. O que é que muita gente não sabe? E eu quero... Olha para mim. E eu quero que você não erre isso aqui, porque tem muita gente que não explica. Essa paredezinha aqui da cápsula, ó, imagine que isso aqui é tipo uma peneira. Você imagina que isso aqui, que essa paredezinha aqui da cápsula é uma peneira. Quando o sangue ele chega muito forte pela arteríola aferente e ele vai para os capilares, esse sangue vai bater nessa parede. Essa parede vai ser como se fosse uma peneira. Aí quando o sangue bate nessa peneira, algumas coisas passam, outras não. Aí, ó, é exatamente, olha pra cá, é exatamente nessa parede aqui, por causa da pressão da arteríola, porque a arteríola é um vaso que o sangue anda com pressão alta, que vai acontecer o que nós chamamos de filtração ou ultrafiltração. Então, quando as coisas chegam com muita força aqui, bateu. Aí, essa parede funciona como uma peneira. As substâncias vão entrar aqui. Aí, ó, você vai ter aqui a entrada de uma substância que a gente vai chamar de filtrado. Ó, isso é o que a gente vai chamar de filtrado glomerular. Eu gosto de dizer, é como se fosse uma pré-urina. Bateu aí o filtrado, passa para dentro. Andrei, e o que não passar? E o que não for filtrado? Não tem problema. Volta pro sangue, ó, e sai pela arteríola aferente. Chega pela arteríola aferente com muita pressão. Aí o que que acontece? O que tiver que ser filtrado, vai ser filtrado. É como se eu passasse pela parede. Aí, olha, o que tem que passar pela parede, bum, cai no túbulo contornário proximal. É exatamente a filtração. É aqui que você vai ter a filtração. É aqui que vocês marcam na prova, ó, que vai acontecer a filtração. É aqui que vai acontecer a filtração. Andrei, e o que não for filtrado? Volta para o sangue e vai embora pela arteríola aferente. Ah, mas e o que entra aqui diluído em água? É o que a gente chama de filtrado glomerular. É aí que você vai encontrar água, sais, excretas e substâncias que nós vamos pegar de volta. Substâncias que são boas. Muita coisa passa para dentro desse filtrado. Muita coisa passa para o túbulo contornário proximal. Agora só tem um detalhe, tá? Não passa proteína. Vou repetir de novo. Nessa filtração, dentro desse filtrado, olhe, me digam tudo. Mas nesse filtrado não tem proteína. Não tem proteína. A proteína é um polímero. Bioquimicamente, a proteína é um polímero, é uma coisa grande. Se a proteína é uma coisa grande, ela não passa para dentro dos néfrons. Ela não passa por essa peneirazinha aqui, ó, que é a parede da cápsula. Ela não passa. Ah, André, eu soube de uma pessoa que está urinando proteína. Acabou para ela. Os rins estão ruins. Com certeza ela deve estar com problema renal. Nós não urinamos proteína. Não é normal nós botarmos proteína para fora. A proteína é uma coisa grande. Ela não passa por essa filtração de maneira normal. Se estiver passando alguma coisa tá errada, pode procurar um nefrologista. A gente não urina proteína. Pelo amor de Deus, cuidado, tá? Porque isso também vira pegadinha num monte de prova. Dizer que nesse filtrado você vai ter tudo, inclusive proteína. Não tem polímero, não tem molécula grande, não tem proteína. Não tem, tá? Ah, e um detalhe antes que eu me esqueça. Esse conjunto aqui, essa cabeça do néfron, que é o glomérulo mais a cápsula, tem muita gente que diz aí pra vocês que quando junta essas duas coisas, você diz que essa região aqui é o corpúsculo. Isso aqui é o corpúsculo renal. É exatamente a área, tá? Do glomérulo e da cápsula. É aqui que vai acontecer a filtração. Aí vamos lá. O filtrado chega aqui. Quando esse filtrado chega no túbulo contornado proximal,
É aqui que eu preciso que vocês não esqueçam. Lembrem, tá? Setinha para fora do néfron, reabsorção. Setinha para dentro do néfron, absorção. Olhe, é aqui que esse filtrado ele vai ter a sua primeira grande reabsorção. Ah, André, mas o que é isso, a primeira grande reabsorção? É aí no túbulo, veja, é aqui no túbulo proximal que o corpo vai recuperar um monte de coisas que a gente não pode colocar para fora. Então, presta atenção, olha. É aqui, vê a setinha, que você vai ter a primeira reabsorção, é aqui que você vai reabsorver glicose, que é açúcar a gente precisa. É aqui que a gente vai reabsorver aminoácidos, que são os pedacinhos pequenos que formam proteína, e a gente precisa, não é a proteína. E é aqui que você vai ter reabsorção de vitaminas. Então, ó, é exatamente no túbulo contornado proximal que a gente vai ter a primeira reabsorção. A gente vai ter que reabsorver toda a glicose, aminoácido e vitamina. A gente não pode botar isso para fora na urina. Você tem que reparar isso tudo, a gente precisa disso. Então isso aqui, ó, volta tudo pro sangue, porque lembrem, esse vasozinho aqui, ó, ele vai estar passeando aqui. Então isso aqui já sai direto pro sangue. Bum, já vai pro sangue. E um detalhe, além disso aqui, você também vai ter a reabsorção de sais. Eu vou ter a reabsorção de sais, principalmente íons de sódio, ó, e cloro. Eu vou ter reabsorção de sais aí também. Sais já voltam pro corpo. Pequena quantidade, mas já volta. Já volta. Agora tem um detalhe. Lembre que quando volta, é reabsorção. Mas cuidado que aqui, eu também posso ter, olha pra cá, a primeira absorção. Olhe, excretas que não passaram para dentro do néfron pela filtração, cuidado que esses excretas eles podem passar por aqui, tá? Principalmente a ureia. Se você tiver com uma grande quantidade de ureia e a ureia não entrou aqui, o sangue não tem problema, joga a ureia direto no néfron. Aí a gente diz que é uma absorção. Você vai ter uma absorção, porque sai do sangue direto para o néfron e absorção de excretas, principalmente ureia. Tá? Aí o que é que vai acontecer? Reabsorve o que a gente está precisando. Excretas vem para cá. Aí, ó, esse filtrado, ele sai daqui e ele vai para a alça, vê, néfrica. A alça néfrica vai ter uma área descendente, que é descendo, e ascendente, que é subindo. Sabe o que é que vai acontecer? Tu concorda comigo que quando muita coisa sai desse filtrado aqui, muita coisa sai desse filtrado, principalmente soluto, quando eu tiro muita coisa, esse filtrado ele fica meio hipotônico, porque a concentração dele diminui muito aqui, porque eu vou tirar um monte de soluto daqui, um monte de soluto vai voltar para o sangue, então a concentração dele diminui, ele fica hipotônico. Aí quando ele vem para cá e ele fica com baixa concentração, ele fica hipotônico. Na descida da alça, na descida, como ele está com a concentração baixa, e você sabe que aqui vai ter um vaso circulando aqui com o sangue, comparado com o sangue tem uma concentração alta. Então, de um gradiente de menos para mais, na descida, muita água vai voltar para o corpo. Na descida da alça néfrica, você vai ter a reabsorção de água. Porque ele está, o filtrado, depois da sua grande reabsorção no túbulo proximal, ele fica com a concentração baixa. Comparado com o sangue, ele é menos. De menos para mais é osmose. Aí a água começa a voltar para o sangue. Então aqui, eu vou ter uma grande reabsorção de água. E um detalhe, tá? Quanto maior a alça néfrica, maior a reabsorção de água. Quanto maior a descida, maior a reabsorção de água. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em questões de fisiologia comparada com animais que vivem em ambientes com escassez de água, exemplo, o camelo, a alça néfrica dele é muito maior do que a nossa. Cuidado que isso é uma adaptação da fisiologia, tá? É perfeito isso. Isso já virou questão de prova. A alça néfrica do camelo
ela é absurdamente maior do que a nossa. Porque como ele vive num ambiente de escassez de água, ele não pode estar perdendo água na urina. Então a alça néfrica dele é muito grande. A descida é muito maior do que a nossa. Porque quando os rins dele filtrarem o danado do sangue, a água tem que voltar quase toda. Ele não pode perder a mesma quantidade de água. A diurese dele é bem pequenininha. Porque ele não pode botar água para fora. Então, por isso que essa alça néfrica dele é maior. Porque, olha, quanto maior a descida da alça néfrica, maior a reabsorção de água. Aí, veja, a água vai sair aqui. A água vai sair. Aí, olha, vai vir para cá e vai começar a subir. Quando esse filtrado ele começa a subir pela alça néfrica ou na área ascendente, porque, ó, descendente, ascendente. Lembrem que aqui é a área descendente. Aí é só você lembrar, ó, descendo, tira água, descendo, reabsorve água, descendo, reabsorve água, porque tu não é isso mais nunca. Descendo, reabsorve água. E aqui, ó, é subindo. É a ascendente. Aí, olha, como muita água sai aqui, quando esse filtrado ele vem para a área ascendente, a concentração dele aumenta. Aí, quando a concentração dele aumenta, o que é que vai acontecer? Subindo, você vai ter outra grande reabsorção. Mas aqui, ó, você vai ter muita reabsorção do néfron para o sangue, porque a absorção de sais. É aqui que você vai recuperar muito sódio e muito cloro. Porque quando o sódio sai, puxa o cloro. É aqui, ó, que você vai reabsorver muito sal. E lembre que essa reabsorção é importantíssima. Principalmente para aquele sistema de equilíbrio da pressão arterial. Cuidado com isso, tá? Então aqui, ó, subindo, você vai ter muita reabsorção de sal. Se desce com muita reabsorção de água, sobe com muita reabsorção de sal, principalmente sódio e cloro. Não esqueçam disso. Aí, ó, vai tirar isso aqui. Aí, olha, o filtrado chega exatamente no contornado distal. Quando chega aqui, praticamente já é o que nós chamamos de pré-urina, ou uma urina quase formada. Porque o que é que vai acontecer? Quando chega no túbulo contornado distal, é aqui, veja, é aqui que você vai ter as últimas reabsorções de água junto com o túbulo coletor. Eu vou ter reabsorção de água aqui, porque lembre que a gente não pode perder água em excesso na urina. A gente não pode perder. Então aqui você vai ter uma última reabsorção de água. Agora tem um detalhe. Do mesmo jeito que reabsorve água aqui, a gente vai ter, ó, uma última absorção. Ah, mas o que é essa absorção, Andrei? É quando a substância sai do sangue diretamente para o néfron. Discretas. Principalmente ureia. Então, olhe, a ureia que não entrou no néfron pela filtração. A ureia ou os excretas que não entraram no néfron pela absorção do túbulo proximal. A última chance que esse excreta tem de ir embora do corpo é no túbulo contornado distal. Lembrem que aqui vai entrar ureia, porque é o principal excreta, tá? Mas na verdade aqui você vai ter a absorção de excretas. Aí quando esses excretas eles são absorvidos aqui, aí olhe, esse filtrado ele vai para o túbulo coletor, que é o último túbulo. Esse túbulo coletor, você ainda também vai ter reabsorção de água. Você pode ver que a água é importantíssima. Para daqui, ó, teve a última reabsorção no túbulo coletor, esse filtrado vai ser jogado e vai embora, porque aí forma a urina. Então, quando passa por aqui, ó, esse filtrado ele acaba virando a famosa urina. Ele acaba formando a famosa urina. Agora, olhe, só tomem cuidado com aquela relaçãozinha dos hormônios nos néfrons. Lembre que tem uma porrada de questões que vai falar de um hormônio, olha para mim, chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético ou vasopressina.
que é produzido no hipotálamo, mas é armazenado e liberado pela neurohipófise ou hipófise posterior. Lembrem que o ADH, olhe, é ele que vai atuar no túbulo distal e é ele que vai atuar no túbulo coletor para você ter essa última reabsorção de água. Então, quando se fala, por isso que o nome é antidiurético, porque ele diminui a diurese. Ele puxa a água dos néfrons para o sangue, para diminuir a quantidade de urina. Quem controla isso é o ADH. Atuando aonde? É em qualquer túbulo? Não, monstro. É atuando no distal e no túbulo coletor, tá? E sabe qual é um detalhe? As pessoas quando bebem, as pessoas quando consomem bebida alcoólica, para quem não sabe, você já viu até questão de prova, lembrem que eu não sei se você já reparou, mas geralmente quem bebe vai muito no banheiro. As pessoas que bebem, elas vão muito no banheiro porque o álcool inibe a ação do ADH. Como o álcool inibe a ação do ADH, você, vai diminuir muito essa reabsorção de água aqui. Então, diminuindo a reabsorção de água nos últimos túbulos, você aumenta a diurese, aumenta a quantidade de urina. Por isso que as pessoas vão muito no banheiro, porque o álcool inibe essa ação do ADH. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, beleza? E lembrem que aqui, nesse controle do sódio, do cloro, ajudando na coisa da hipertensão, da pressão arterial, cuidado com a aldosterona. Cuidado com o hormôniozinho aldosterona. Quando a gente estuda essa parte desse sistema excretor misturado com o sistema cardio, cuidado com esse complexo da aldosterona, você vai vir pra cá, Cuidado com isso aqui, beleza? Você vai encontrar exatamente essa... trabalhando aí. Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui é o néfron. Isso aqui é o néfron. A gente não pode esquecer isso nunca. Porque tem uma porrada de questões que cobra só isso. Eita, eu quero copiar. Agora tu vai copiar. Copia esse quadro. Bota esse esquemazinho aí. Eu duvido tu encontrar uma aula dessa aqui no YouTube. Eu duvido. Você que achou o cardume, eu tenho certeza que eu te salvei. O YouTube é demais, certeza. E assim, com isso, a gente fecha mais uma aula de sistema excretor aqui. E a gente fecha mais uma aula de fisiologia humana. Agora sim, tu gostou? Vem, olha pra mim. Eu te ajudei mesmo. Então me ajuda, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo. Ei, deixa um comentário aqui nesse vídeo, dando moral. Porque assim, um comentário é importante, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. Agora sim, Tubarão, eu já sou inscrito e tal, já me inscrevi agora. Veja, se você já é inscrito, você acabou de se inscrever, eu preciso da ajuda mais importante. Eu sempre peço, tá? Não tenho vergonha nenhuma. A ajuda mais importante que você pode me dar é pegando essa aula, é pegando esse canal e distribuindo para os amigos. Sabe por quê? Quanto mais vocês me ajudam a espalhar esse canal de forma orgânica, espalhar isso por aí, você bota nos grupos, que eu sei que você tem um monte de grupos, bota no grupo da tua sala, bota no grupo do colégio, da faculdade, bota no grupo dos alunos, bota em tudo que é lugar, família. Sabe por quê? Quanto mais gente descobre o canal do Tubarão, quanto mais gente descobre esse cardume e se inscreve nesse cardume, esse cardume fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no cardume nas próximas aulas. Todo mundo, tá? E assim, beijo no coração de vocês. Valeu!